Continuando a nossa instrução, vamos observar aqui alguns outros, né, aspectos que nós devemos observar que antecedem ao planejamento da nossa instrução quando nós tratamos da instrução ou da capacitação de adultos, seja nos cursos, né, de formação ou de especialização, como esse que segue aqui na plataforma. Então, alguns questionamentos que devem ser feitos pelo instrutor quando, no caso, ele é convocado para compor ali, né, aquele grupo de instrutores que vão trabalhar na construção de novos saberes, na formação desse novo profissional enquanto instrutor. O curso ocorrerá em período integral ou meio período? Ele vai atender ao expediente da minha corporação, da minha instituição, ou do órgão onde eu trabalho, ou da empresa? A minha dedicação ou a dedicação daquele adulto, nós vamos observar, a dedicação dele é integral, posso cobrar, inclusive, dele, fora da parte aqui que nós estamos na modalidade EAD, do ensino à distância, podemos cobrar fora desse horário, desse expediente? Como é que deve ser? Qual será o formato de cada disciplina? Será modular, sem interrupções ou com a carga horária diluída ao longo do curso? Então, nós vamos trabalhando meio que numa transversalidade. Tem uma disciplina determinada aqui, mas a minha também tem relação de causa e efeito com aquela outra disciplina. Então, eu posso trabalhar diluindo também esses meus conteúdos, os meus assuntos, dependendo da minha carga horária. Então, esses aspectos nós observamos no adulto. Ele tem capacidade de acompanhar dessa forma, sem interrupção, por exemplo? Como é que a gente pode organizar e planejar, né, esse conteúdo para determinada instrução? Ainda vamos questionar quais os recursos que serão disponibilizados, né, pelo estabelecimento de ensino para que eu possa escolher os métodos e as técnicas de ensino a serem adotadas na capacitação desse instruendo, de acordo com o perfil desse instruendo. Então, quando mais para frente formos falar de métodos e técnicas de ensino, nós vamos observar também esses aspectos. Qual método de ensino mais aplicável? Dentro desse método, quais as técnicas pedagógicas ou andragógicas eu posso escolher nesse caminho, não é? Para que eu possa chegar a termo ao final. Então, nós temos que preocupar muito justamente com os recursos multissensoriais, também recursos humanos, recursos materiais, que o estabelecimento de ensino tem à minha disposição, dada essa instrução para esse público. Tá? Então, nós temos que observar tudo. O ambiente, não é? A sala de aula, a acústica, todos esses elementos, a iluminação. Então, faz parte, né, de todos esses recursos que o estabelecimento de ensino, geralmente, ele já tem ali preparado para que você possa trabalhar do ponto de vista presencial e também quais os recursos quando eu venho gravar uma instrução dessa forma, né, para o ensino à distância, uma videoaula, no caso. Ainda, seriam permitidas pelo estabelecimento de ensino visitas externas? Por exemplo, eu posso sair com o meu aluno, com o meu instruendo, né, ele sendo um aluno adulto, eu posso fazer visitas in loco em algumas propostas que foram feitas. Por exemplo, se eu trabalho com uma análise de risco, uma gestão de risco, no caso, dentro de uma proposta, né, desse professor que está sendo formado, um mapeamento de alguma determinada área ou alguns pontos, né, escuros ou manchas, quando a gente trata, né, aí, da doutrina militar, ou da polícia militar, ou da polícia civil, do departamento de trânsito, não é? Ou do corpo de bombeiros. Então, dadas as demandas das minhas atividades, dentro dessa instrutoria, eu tenho que ter essa preocupação também com o meu instruendo, do ponto de vista da prática operacional, de visitar algo externo. É possível? Tudo isso a gente faz quando
antes de planejar essa aula? Observando todos os aspectos desse meu instruendo, né? Do que se propõe essa formação, essa capacitação, sendo ele adulto, sendo ele já um profissional, tá? Então, aqui nós observamos até aqui vários pontos muito importantes na instrução do adulto, na capacitação do adulto, do ponto de vista da andragogia, que é essa arte, né, da educação, a arte do ensino, a ciência do ensino também. Então, que ao longo de muitos anos fora estudada, né, a andragogia, e infelizmente nós não temos muitas, né, no caso, bibliografias que traz para nós mais conteúdos a respeito. Mas, de antemão, sabemos que ela toma conta e se preocupa da capacitação do adulto, da instrução do adulto, da formação de um novo profissional, buscando o quê? Toda a sua experiência, toda a sua capacidade profissional, tendo em vista que ele observa e ele tem um pensamento diferenciado. Ele pergunta, esse adulto pergunta, o que vou fazer com isso? O que vou ganhar com isso? O que vai melhorar para mim nesse aspecto? Então, nós, enquanto facilitadores desse processo, também observamos esses aspectos e caminhamos por ele. Vamos falar um pouco sobre a educação corporativa, esse ensino dentro da minha instituição, da minha corporação, desse órgão, não é? Então, nós temos também, enquanto gestores ou enquanto facilitadores, ter uma nítida compreensão de tudo que cerca a educação corporativa. A saber, nós já estamos aqui no item 2, que lá no primeiro foi justamente a preocupação com o quê? Com os aspectos a serem observados antes do planejamento. E agora, esse segundo aspecto, já dentro dessa educação corporativa, a proposta é o reconhecimento. Eu já tenho um conhecimento, conheço tudo, faço uma leitura, a profissão já tem ali descrito, né, todas ali as suas atribuições, suas objetividades e subjetividades, não é? Mas aqui nessa proposta dessa educação corporativa, eu venho com o reconhecimento do perfil desse aluno que chega. Ele pode chegar aqui ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal ou de qualquer uma outra unidade da federação, bem como dos demais órgãos que compõem todo o sistema de segurança do meu país. Prosseguindo, então, qual seria o tratamento mais adequado para o aluno? Esse sujeito coletivo. Nós temos o nosso instruendo como um elemento individual. Ele chega para mim como um indivíduo, enquanto estamos numa plataforma de ensino, né, ali num ambiente solitário. Mas eu estou dentro de um ambiente coletivo. O meu aluno é esse sujeito coletivo. Qual seria o tratamento mais adequado para ele dentro dessa educação corporativa? Falamos de muitos elementos aqui que nós observamos que antecederam todo esse nosso planejamento. E aqui a gente já começa a observar aspectos bem acima daquele que nós trouxemos logo de início. Então, aqui nós vamos trazer algumas respostas justamente para esse questionamento, tá? Então, nós devemos considerar que nossos alunos não são indivíduos passivos. Nós já falamos que o adulto traz uma larga experiência do ponto de vista profissional, dentro da sua vivência familiar, no seu ambiente acadêmico, no seu ambiente religioso ou no seu lazer. Então, não tem como você receber esse seu aluno, você que está formando agora como instrutor, tomando essa instrução aqui para planejar bem uma instrução, uma aula, elaborar e executar bem um plano de aula com todos os quesitos necessários para capacitar de fato, para formar aquele seu cliente. Então, você nunca pode considerar que ele é um indivíduo passivo, que ele só recebe. Muito pelo contrário, ele contribui, ele aprende e ele também ensina.
e ele traz relatos da vida profissional, da vida operacional, e inclusive de momentos onde falhou. Porventura, ele pode te dizer, se eu tivesse tomado essa instrução antes, de repente eu não teria chegado até certo ponto onde eu, porventura, falhei. E por isso a gente até falou anteriormente que muitas vezes ele até se sente envergonhado. Então, esse diálogo entre professor-aluno e aluno-professor deve ser constante, não é? E quando você planeja, e sabendo que ele não é um indivíduo passivo, você diz as perguntas quanto, quando, como e onde. Então, o tempo todo, nós temos que observar e dar essas respostas. Quanto ele precisa desse conteúdo, de aprendizado, quando ele vai utilizar, como ele vai utilizar, onde ele vai utilizar. Afora, nós podemos, inclusive, dizer que na vida pessoal, isso também vai ter um retorno muito grande. Porque isso traz para ele o quê? Satisfação, prazer em poder dizer ao outro. Hoje sou um instrutor credenciado, sistematizado dentro desse ou daquele sistema de ensino. Tá? Então, isso é muito importante. E nós somos o quê? Nós vamos proporcionar isso enquanto facilitadores do processo. Então, o aluno, ele tem acesso às informações para construir o conhecimento. Nós somos essa fonte. Então, o aluno, o novo instruendo, o novo entrante que seja nessa categoria, sendo formado, né, para suas atividades laborais, né, pela vida afora, dentro, né, de um sistema, então ele vai adquirir, né, vai ter acesso a essas informações e também vai ser um multiplicador desse conhecimento. Ele constrói o seu conhecimento e também ele se torna um multiplicador, porque o conhecimento só tem valor se for dessa forma. Nós vamos aprender tudo o que é necessário e depois nós também vamos dar aquele retorno, não é, de fomentar o aprendizado de outros, não é? Então, dentro dessa proposta que está nos currículos dos cursos. Então, pode-se dizer que os alunos são sensíveis a estímulos de natureza externa. Aqui nós trabalhamos com a sensibilização e, porventura, acontece o quê? A motivação que é interna. Ele recebe esse estímulo, né, externo para se motivar internamente. A motivação é intrínseca do ser humano. Ele se motiva ou não? Ele toma consciência ou não? Então, no meu ponto de vista, nós não temos a capacidade de conscientizar nenhum ser humano, muito menos motivar da forma que nós achamos que motivamos. Você vai promover, você vai subsidiar, você vai dar elementos, né? Você vai contribuir, vai colaborar e ele, com a sua sensibilidade, receberá esses estímulos de natureza externa, mas são os valores, né, e os fatores de ordem interna que vai motivá-lo para essa aprendizagem. A nossa proposta, a nossa missão, fim, é ensinar. E a dele, por consequência, aprender. O processo é de ensino e aprendizagem. Então, nós temos que ensinar e nós temos que conferir. Por isso, nós falamos em avaliar. Por isso, nós avaliamos. Então, essa promessa, não é? Esse planejamento do vir a ser, do nosso verbo no infinitivo, nesse verbo de ação, onde nós propomos que ao final dessa instrução, ou dessa aula, ou dessa demonstração, esse indivíduo, enquanto aluno, será capaz de, né? Então, de realizar muitas atividades, de reconhecer, né? De ampliar conhecimentos, de demonstrar na prática aquele aprendizado. Mas, antes disso, ele vai receber estímulos externos a respeito e vai se motivar ou não dentro desse processo de aprendizagem. Esse autor do qual eu falo, desse estímulo externo, é o Rui Canário, tá? Em 1999, né, ele lançou um livro do qual ele fala desse assunto de motivação. E, diante disso tudo,
nós, enquanto facilitadores desse processo, é preciso atenção para valorizar as diferenças. Não somos iguais, só somos iguais lá na Constituição Federal, que diz que somos iguais, né, perante a lei, perante Deus também, mas nós sabemos que dentro desse processo de profissionalização, de ensino e de aprendizagem, nós temos as nossas diferenças, qualidades, não é? E limitações também. Por isso, quando formos tratar dos métodos de ensino, nós temos que observar essas diferenças também para prosseguirmos com as técnicas mais adequadas dentro desse processo. Estimular ideias, opiniões e atitudes. O professor, o instrutor, é um fomentador, né, dessas ideias, dessas mudanças de opiniões e também de atitudes. Uma melhoria, a proposta é sempre a melhoria, não deixando de aproveitar a bagagem e a experiência que o nosso cliente tem. Nós ainda temos que propor o desenvolvimento dessas capacitações dentro de uma arte chamada metacognição. Nós vamos te dar uma linha, alguns quesitos, alguns pontos, um checklist de como você aprende a aprender. Como dedicar o seu tempo naquele aprendizado. O que eu preciso fazer para aprender com melhor qualidade. Aprender mesmo, não é decorar, não é para agora e para depois. E ainda de aprender a pensar. Trazer para uma reflexão determinados conteúdos, determinados assuntos, determinadas propostas, eu devo incutir no meu aluno o quê? Que ele possa pensar. Que ele possa pensar, refletir e, a partir dessa reflexão, partir para a ação. A ação é a prova de que ele adquiriu aquele conhecimento proposto, que ele aprendeu de fato. E que hoje ele é um indivíduo que tem mais habilidades, mais conhecimento, mais capacidade em torno daquilo que vem sendo proposto para ele no decorrer dessa capacitação. Saber como conduzir esse aluno à obtenção do controle consciente do aprendido para conseguir aplicá-lo em outro contexto. Então, não é só para aqui, não é só para agora. Por isso, nós questionamos quanto, quando, como e onde. Porque ele pode aplicar esse conhecimento em vários ambientes, por vários ambientes. Então, ele adquire aquele conhecimento, ele aprendeu a aprender, aprendeu a pensar e agora ele aplica. E nós, enquanto facilitadores desse processo ou instrutores, nós temos, inclusive, que conduzir ele para essa obtenção desse controle consciente, tá? Então, consciência também é intrínseca do ser humano. Eu o sensibilizo e eu vou conduzindo ele de forma que ele se torne consciente daquilo que ele aprendeu e depois ele consegue aplicar, multiplicar e levar aquilo a termo em tantas outras instâncias, em outros ambientes. Muito obrigada e até a próxima instrução.